Bom dia, pessoal! Então, na aula de hoje, nós vamos fazer a correção das atividades da apostila, né? Os exercícios propostos na página 80, tá? Então, vamos começar aí no número 1, que é o exercício da UFMG. A rapidez de decomposição do óxido de nitrogênio, cuja equação química é N2O5, tá? Que na verdade é o pentóxido de nitrogênio. Tá? Ele falou a decomposição, não é isso? Olha, então nas reações de decomposição nós vamos partir de um reagente e formar dois ou mais produtos. Nós vamos produzir o N2O4, que é o tetróxido de dinitrogênio, mais meio mol de oxigênio, né? Então, o primeiro passo, nós vamos verificar se a equação química está balanceada. Vamos começar pelo nitrogênio. Ó. Nós temos 2 nitrogênios no início da reação, né, no reagente, e 2 no produto. Né? Nós vamos ter 5 oxigênio no reagente e o número de oxigênio no produto. Nós temos 4 e aqui 1, porque meio vezes 2 vai ser 1, mais 4, 5. Então, a equação química está balanceada. Foi estudada a temperatura de 35 graus Celsius, sendo obtidos os seguintes dados. Então, ele te deu a tabela, né, onde a primeira linha na vertical está representando o tempo e a segunda, a concentração de pentóxido de nitrogênio em mol por litro. Né? Então, o tipo de concentração que ele está trabalhando aqui é a concentração mol por litro ou concentração molar. Então, o que a gente pode analisar na tabela? Vou fazer uma análise dela. Você vai ver que o tempo está aumentando, né? E o que está acontecendo com a concentração de N2O5? Né? Ela está diminuindo. Então, isso quer dizer que a concentração ela está representando o consumo dos reagentes, já que ele está diminuindo. Então, esse é o primeiro passo que você tem que fazer, você tem que analisar. Tá? Logo, nós vamos ver que a velocidade ela vai ser negativa e o sinal negativo da velocidade representa o consumo dos reagentes, tá bom? Ele falou o seguinte, a rapidez média da reação no intervalo de tempo correspondente a 360 para 540 segundos é igual a, né? Então ele quer saber qual vai ser a velocidade média. Quem falou rapidez, quando ele está falando de rapidez, ele está falando de velocidade média. Né? Olha, ele quer saber no intervalo de tempo de 360 segundos para 540, tá? Então, o que nós temos que analisar? Qual vai ser a concentração de reagente, né, no tempo de 360 e a concentração também do reagente que foi consumido no tempo de 540. Então, vamos lá, olha, no tempo, né, T minúsculo de 360 segundos, não foi isso que ele falou? A concentração, o consumo de reagente que falta para ser consumido vai ser 1,90. Né? Ou seja, 1,9. E no tempo de 540 segundos, a quantidade, a concentração do pentóxido de nitrogênio é 1,72. É isso? Olha. Logo, qual é o valor da velocidade? Né? Então, nesse caso, nós vamos ter que julgar naquela fórmula da velocidade média. Então, a velocidade média é igual a variação da concentração, que aqui vai ser a nossa concentração mol por litro, né? Que eu posso representar por aquele M esquisito, porque a gente não precisa trabalhar com C, depois mols em relação ao volume, eu vou trabalhar com essa representação mais antiga da concentração molar, em relação à variação do tempo. Pronto, agora nós só vamos substituir os dados que o problema me deu, né? Olha. Então, olha só, aqui, como é a variação da concentração, vai ser a concentração final, né, menos a concentração inicial. O tempo final menos o tempo inicial, tá? Aqui vocês podem perceber que nós não vamos trabalhar com o tempo inicial igual a 0,
Porque ele não está pedindo para você calcular a velocidade média no início da reação ou em relação ao início, o tempo zero, a concentração inicial, né? Quando o tempo for zero. Não, ele está pedindo no intervalo de 360 e 540, quer dizer, já iniciou a reação química, tá? Olha, então vamos lá, velocidade média é igual a concentração final, que corresponde a 540 segundos, que é 1,72, menos 1,9, que é a concentração inicial, né? O tempo final, que é 540, menos o tempo inicial, que é 360. É isso? 540 menos 360 vai dar 180. É isso? Olha. Então vamos ver quanto que vale aí de 540 menos 360, 0,14. Então quanto que vai dar aí nesse caso a velocidade média? Eu já vou dar para vocês o valor final para que a gente não precise ir, né, ficar fazendo contas, né? Então aqui, ó, eu sei que o sinal da velocidade ele vai ser negativo, né? Que vai dar 180. Então quanto que vai dar o valor da velocidade média? Vai dar 0,18. Melhor, eu já vou colocar aqui o valor final, tá? Então o valor final vai dar 0,001, ó, 0,001. Qual é a unidade de medida? Mol por litro por segundo, já que o tempo foi dado em segundo. Então, a velocidade média aqui negativa vai representar que ocorre o consumo dos reagentes. Tudo bem? Então, na verdade, na apostila, isso aí vai ser a letra B, porque ele passou para a potência de 10. Então, vai ficar, olha, é igual 1, 2, 3, eu vou andar com a vírgula 3 vezes para a direita, né? E como é número decimal, então vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 3, negativo, mol por litro por segundo, tá? Então, muito fácil esse exercício, vai ser a letra B de bola, tá? Vocês confiram aí, olha, as contas, tá? Tudo bem? Então, vamos passar agora para o segundo, né? Vamos para o segundo também da apostila. O segundo, vocês vão ver que é um exercício muito parecido com esse primeiro. Ele falou, num determinado meio ocorre a reação novamente ó, do pentóxido, a decomposição do pentóxido de nitrogênio, a equação é praticamente a mesma, né? N2O5, ela se decompõe em N2O4 mais meio de O2. Então, a equação química já está balanceada e nós fizemos o balanceamento no exercício anterior. Observou-se o seguinte na concentração de pentóxido de nitrogênio em função do tempo. Não é isso? Olha, novamente, ele te deu aí ó, a linha horizontal representando o pentóxido de nitrogênio, né? Onde vocês vão ver que a concentração está diminuindo. Logo, nós vamos representar aí, olha, o reagente, né? E o tempo, ele é dado em segundos, tudo bem? Ó? E aí, o que é legal? Nós vamos partir do tempo zero, mas igual no exercício anterior, ele não vai pedir para você calcular a velocidade média a partir do início da reação, né? Então, ele falou, calcule a velocidade média da reação no intervalo de 3 a 5 minutos. Tá vendo? Ele está te pedindo de 3 a 5 minutos, tá? Aí você fala, mas lá a tabela, ela me deu em segundos. Mas então o que você tem que fazer? Você só tem que fazer a conversão, né? Você tem que converter e verificar. Na tabela, 3 minutos equivale a quantos segundos? Não é isso? Olha, e 5 minutos equivale a quantos segundos? Então, eu sei que às vezes o pessoal tem dificuldade de trabalhar diretamente, é só fazer a conta aqui, olha, rapidinho e fazer essa conversão, né?
quer dizer que 1 minuto ele tem 60 segundos. Não é isso? Ó, tem 60 segundos. Isso quer dizer que o problema me pediu em 3 minutos, ele tem quantos segundos? X é igual a, olha, 60 vezes 3 vai dar 180 segundos, tá? A gente vai perceber que a quantidade de reagente que contém, que está sendo consumido, que foi consumido, né? Em 180 é 0,2, ou seja, falta 0,2 mol por litro para ser consumido, tudo bem? E depois, olha, ele te pediu no intervalo de 5 minutos, né? Olha, no tempo de 5 minutos. Então, 1 minuto tem 60 segundos. Isso quer dizer que 5 minutos tem X, não é isso? Olha, então X é igual a 60 vezes 5, 300 segundos. Gente, eu nem precisaria fazer isso aí, né? Que seria muito fácil e a gente poderia fazer direto, né? Então, vamos lá, olha. Velocidade média é igual à variação da concentração, né, do N2O5, né, dividido pela variação do tempo. Então, velocidade média é igual à concentração final menos a concentração inicial. Deixa eu fazer mais embaixo, senão vai ficar tudo embolado. Velocidade média é igual à concentração final, ó, menos a concentração inicial, tudo bem? Dividido pelo tempo final, menos o tempo inicial. Pronto, olha, nós já temos tudo, o problema já nos deu tudo, é só a gente substituir. Vai ficar a velocidade média é igual à concentração final. Gente, a concentração final é equivalente ao tempo final. Qual que é o tempo final? 5 minutos. 5 minutos equivale a 300 segundos, né? Então, em 300 segundos, a concentração final ela vai ser 0,18, né? Então, ou seja, no tempo de 300 segundos, né, que equivale a 5 minutos, a concentração é 0,18, né? Menos, olha, a concentração inicial. Inicial é equivalente ao tempo de 180 segundos, né? 180 segundos equivale a 3 minutos. Então, em 180 segundos, a concentração molar é 0,2, né? Agora você vai falar assim, eu vou trabalhar em minutos ou vou trabalhar em segundos o tempo? O que o problema te falou? Ele pediu em relação ao tempo em minutos. Então, eu vou trabalhar em minutos, que vai ser 5 menos 3. Você fala, Laura, nem precisava de fazer isso, né? Precisava sim, porque lá na tabela ele não te deu em minutos, ele te deu em segundos. Então, você tem que fazer a conversão para que você possa identificar o valor da concentração naquele instante, tá? Então, a velocidade média é igual a... Vamos já também, eu vou jogar diretamente, né? Já vou dar o valor final da velocidade média. Então, o valor final da velocidade média vai ser 0,01 mol por litro por minuto, tá? Olha, por minuto. Tudo bem? Ó? Então, 0,01 mol por litro por minuto. Tudo bem, gente? Olha, esse seria o valor da velocidade média, tá? Espero que vocês acertarem, esse exercício também, ele é bem fácil, né? Então, vamos para o próximo. Aqueles mais difíceis são aqueles que envolvem cálculo estequiométrico, que vocês acham, mas não é. Se você fizer ele detalhado, né, analisar passo a passo, não fica difícil. Então, isso aí é fácil, né? Chatinho são essas contas, né, que envolvem aí número decimal, mas é fácil. Vocês são craques na matemática, não é isso? Então, vamos lá para o terceiro. Vou ter que tomar uma aguinha aqui, porque senão o bicho está me pegando minha voz.
O terceiro também, fácil demais, né? Então vamos lá. Esse aí, pelo que eu estou vendo, já está envolvendo o cálculo estequiométrico, mas parece que nós fizemos ontem um bem parecido, né? Então vamos lá. Considere a equação. Então, número 3, ele te deu a equação, agora a equação mudou um pouquinho, né? 2 mols de NO2 no estado gasoso. Ô, gente, esses índices aí representados por essas letras, né, menores, vai indicar qual é o estado físico da substância na reação. Mais 4 mols de CO, que é o monóxido de carbono, ele vai se transformar em 1 mol de nitrogênio mais 4 mols do CO2, tá? Aí ele falou o seguinte: admita que a formação do N2 tem uma velocidade média constante igual a 0,05 mol por minuto. A massa de CO2 em gramas formada em 1 hora é... Então, olha, o primeiro passo, né? Igual nós trabalhamos ontem, naquele vídeo de ontem, eu mostrei para vocês a relação entre velocidade e a proporção da concentração entre os reagentes e produtos, né? Então nós vimos que velocidade média, ela é diretamente proporcional à concentração dos reagentes e produtos. Não é isso? Olha, e sem falar também, né, que aqui na equação o coeficiente é quem identifica qual é a proporção entre as substâncias que vão participar da reação química. Então nosso primeiro passo foi montar a equação. O segundo passo, nós vamos identificar, olha, a proporção entre reagentes e produtos. Então aqui, olha, a proporção de dióxido de nitrogênio é 2. Então nós vamos usar duas quantidades, vou falar mols. 2 mols de NO2 para cada 4 mols de monóxido de carbono. Então vocês vão ver que a quantidade de monóxido é 2 vezes maior do que a quantidade do dióxido de nitrogênio. E nós vamos produzir uma quantidade, ou seja, 1 mol do nitrogênio e 4 mols do CO2. Então você vai ver que a quantidade de CO2 é 4 vezes maior do que a quantidade de nitrogênio. Logo, se a gente for analisar a velocidade, também ela vai ser, né? A velocidade com que o CO2 se movimenta na formação da substância, que ele é um dos produtos, ele vai se movimentar 4 vezes mais do que o nitrogênio, tá? Igual eu mostrei para vocês ontem. Então ele falou, agora vou voltar para o problema. Ele falou que a formação do N2, então nós temos a informação aqui, olha, do N2. Ele está dizendo que a velocidade média do NO2 é igual a 0,05. Vou chegar para cá, né, gente? Senão vai ficar muito perto da linha, né? Vocês quase nem vão ver. Então vamos lá. O nitrogênio, ele tem velocidade média igual a 0,05 mol por minuto. Tá? Vocês sabem aí, igual fala assim, Nes, por que está multiplicando minuto elevado a -1? Né? Você sabe que quando o denominador ele vai passar para o numerador, ele vai passar com expoente negativo, né? É isso que acontece. Então presta atenção, ele me falou o seguinte, que em cada 1 minuto a quantidade de nitrogênio formado vai ser 0,05 mol, né? Então com certeza que a velocidade média, olha só que legal, do dióxido de carbono em relação ao nitrogênio, ela vai ser 4 vezes maior. Então nós vamos multiplicar 0,05 mol vezes 4, né? Mas só que não é o que o problema está me pedindo. Ele não está me pedindo em minuto, porque eu vou multiplicar aqui, ó, 0,05 mol vezes 4, acho a velocidade em relação a 1 minuto. Mas o problema está me pedindo isso? Não, ele está me pedindo em 1 hora. Então, se eu encontrar quantos
mols de nitrogênio que são formados em 1 hora, aí eu posso achar a velocidade média, assim como eu posso achar o número de mols, posso achar também aqui, olha, depende do que o problema está me pedindo, que é a massa do CO2 a partir dele, tá? Olha, então o nosso próximo passo é calcular qual é o número de mols de nitrogênio que é formado em 1 hora, né? Então, se 1 minuto são formados 0,05 mol de nitrogênio, isso quer dizer que em 1 hora, que tem 60 minutos, vai ser produzido, né, X mol de nitrogênio. Então, isso quer dizer que X é igual a 60 vezes 0,05 vai ser igual a 3 mols. Gente, quem quiser fazer raciocínio lógico, claro, né, dá certo, dá certinho, né? Então, vamos lá, eu vou mostrar para vocês, mas eu não posso fazer raciocínio lógico, por quê? Porque o meu problema aqui, olha, eu pedi para você desenvolver, né, olha, e aqui, no caso, como é de marcar o objetivo, você poderia fazer raciocínio lógico, mas como eu pedi para desenvolver, então você tem que mostrar. E eu acho bom também vocês fazerem desenvolvimento agora, né, para vocês se aperfeiçoando, tá? Olha, então ele falou que são produzidos 3 mols de nitrogênio em 1 hora, tá? Então vamos lá, ele me pediu para a gente calcular a massa de CO2 que vai ser produzido em 1 hora, né, a partir de 3 mols de nitrogênio, né? O que eu vou fazer? Para a gente organizar melhor, eu vou pegar a relação, porque o nosso objetivo aqui é relacionar o nitrogênio com o dióxido de carbono, né? Eu vou calcular quantos mols de dióxido de carbono são produzidos a partir de 3 mols de nitrogênio. Igual eu comentei com vocês, pode fazer raciocínio lógico, né? Olha, se em 1 hora são formados 3 mols de nitrogênio, e a quantidade de CO2 é 4 vezes maior, então de cara o número de dióxido de carbono vai ser produzido no CO2, é só multiplicar por 4, tá? Mas eu vou fazer aqui passo a passo, ó. O nitrogênio em relação aos 4 mols de CO2, né? Nós vamos retirar a referência em número de mols de onde? Da equação, olha, do coeficiente, esse é fixo, tá vendo? É a nossa receita. Então, a nossa receita diz o seguinte, independente da quantidade de mols, para cada 1 mol de nitrogênio, nós vamos produzir 4 mols de CO2, né? Agora, essa quantidade padrão que eu retirei da equação. Agora, ele falou o seguinte, se nós utilizarmos 3 mols de nitrogênio, quantos mols de CO2 vai ser produzidos? É só nós multiplicarmos cruzado, né? Não tem necessidade, mas aqui é bom a gente representar, tá? Pronto, o problema acabou? Não, né? Porque ele não me pediu a quantidade de CO2 em mols, não pediu não, ele quer saber em massa. Se em massa, ele vai me pedir aí em quilograma ou grama, vou ver o que o problema me pediu, né? Ele me pediu em gramas, tá? Então, nós vamos fazer a conversão, né, de mols para grama. Como nós vamos fazer a conversão de mols para grama? Nós vamos fazer a conversão do CO2, tá? Estou fazendo passo a passo. É muito fácil. É só a gente trabalhar com aquela lei da proporção padrão. 1 mol contém 6 vezes 10 elevado a 23, que equivale à massa molar dada em gramas. Nós vamos usar algum de Avogadro? Não, claro que não, né? Aqui, como ele está me dando mols e está me pedindo em massa, eu vou relacionar, ó, 1 mol de CO2 contém quantos gramas, né? É só a gente calcular, né? Através da massa molar, CO2. Então, vamos lá, ó. A massa do carbono na tabela periódica é 12, mais a massa do oxigênio na tabela periódica é 16. 16 vezes 2 é igual a 32. Então, 32 mais 12 vai dar 44 gramas por mol. Então, quer dizer que cada 1 mol do CO2 equivale a 44 gramas. Aí você fala assim, né, não vou multiplicar por 4? Não, tá?
se eu estou analisando aqui, ó, a equação aqui deu 4 mols, justamente para que você possa balancear a equação, né? Mas quando você vai converter 1 mol, contém 44 gramas. Agora, se você fosse utilizar aqui, olha, esses 4 mols, você teria que multiplicar a massa por 4, tá? E não, aqui é só simplesmente uma conversão. 1 mol tem 44 gramas, isso quer dizer que 12 mols contém quantos gramas? Nós vamos multiplicar cruzado e o número de mols vai ser 528 gramas, né? Ó, 528 gramas. Então, na verdade, aqui vai ser a letra E. Tudo bem, gente? Ó, facinho esse problema, tá? Vai com calma. Calculei o número de mols em relação a 1 hora. Depois fiz a conversão, né? Ou conversão não, né? Eu relacionei aqui, olha, o número de mols do nitrogênio com o número de mols do dióxido de carbono. E depois eu fiz a conversão de mols para grama, tá? Agora vamos para o próximo também, que é muito fácil. Então, me parece, né, que o próximo que eu pedi para vocês fazerem, eu acho que foi o de número 6, não, o de número 5. Né? Esse problema bem grandinho, né, gente? Enorme, né? Então, vamos lá, número 5. O número 5, ele não é difícil não, tá? Esse número 5, ele é muito grande o enunciado dele. E eu vou falar para vocês uma coisa, eu não vou ficar lendo esse enunciado desse tamanho, não. Né? Tá falando aí do sonho de Mendeleev, dessa primeira parte, né, que é a verdadeira história da química. Agora eu vou começar lá em cima, porque até eu ler isso tudo a aula já acabou. Então vamos lá, olha, na combustibilidade do enxofre, ele está falando combustão do enxofre, né? Mencionado no texto, é obtido um produto que é amplamente utilizado nas indústrias como branqueador, desinfetante, conservante de alimentos e, principalmente, na produção de bebidas alcoólicas, isso o povo gosta, né? Como no vinho, atuando em sua esterilização com a finalidade de inibir a ação de leveduras. Considerando-se que numa indústria de bebidas alcoólicas foram queimados 57,6 kg de enxofre em 1 hora. A velocidade do produto gasoso formado em mol por segundo será de... Então, galera, presta atenção. Você vai falar assim, ele não me deu equação nenhuma, não é isso? É isso que vocês vão comentar comigo. Ele não me deu nenhuma equação, mas você pode produzir. Ele falou combustibilidade do enxofre. Então, o enxofre está fazendo combustão, tá? Então, quando você vai representar uma reação de combustão, qual é o reagente mais importante? Aquele que é responsável pela combustão, aquele que é responsável pela queima, é o oxigênio. Então, nós vamos montar a equação aqui. O enxofre, ele vai reagir com o oxigênio. Deixa eu falar para vocês aqui, olha. Esse enxofre, ele é uma substância química. É uma substância química, é uma substância pura, tá? Então, se é uma substância pura, ele é formado por vários átomos. Então, nesse caso, né, não tem necessidade de você identificar a quantidade, né? Aqui, quando você está montando a equação, você já está dizendo que seria 1 mol, tá? Então, cuidado, substância pura. Então, o enxofre, ele vai reagir com o oxigênio e o que ele vai produzir? O dióxido de enxofre, tudo bem? É isso que o problema está dizendo, não é isso? Olha lá em cima, na combustibilidade do enxofre mencionada no texto, tá? Então, tá, a partir daí a gente vai verificar, a equação química está balanceada? Está. E nós vamos retirar aí, olha, qual é a proporção entre reagente e produto. Então, nós vamos precisar de uma quantidade, ou seja, 1 mol de enxofre para cada 1 mol de oxigênio, e nós vamos produzir
um mol de dióxido de enxofre. Essa seria a proporção entre os reagentes e o produto da reação, tá? Isso é uma reação de adição. Então, esse é o primeiro passo. Vocês vão ver, olha, que eles estão na proporção de 1 para 1 para 1. Ah, se eu fosse analisar a velocidade média, elas praticamente seria a mesma, né? Então, vamos voltar aqui, ó. Considerando que numa indústria de bebidas alcoólicas foram queimados 57,6 kg de enxofre em 1 hora, tá? Então, o que ele está falando? Que a velocidade média do enxofre é 57,6 kg em cada 1 hora, né? Então, por hora. Então, isso quer dizer que em cada 1 hora são queimados 57,6 kg. Não é isso? Ah, Aurenza, vamos trabalhar aí, olha, quilograma, nós vamos trabalhar o grama. Galera, nós vamos trabalhar o grama, não é isso? Olha, então é só a gente passar isso aqui para grama. Como que eu passo? Eu vou multiplicar por 10 elevado à terceira, não é isso? Olha, então vai ficar 57,6 vezes 10 elevado à terceira, tudo bem? Porque nós não podemos trabalhar em quilogramas, já que a massa molar ela é dada em gramas, não é isso? Então, vamos continuar. Aí ele falou o seguinte, ele quer saber qual é a velocidade do produto gasoso formado. Quem é o produto gasoso formado? Olha, gasoso formado é o dióxido de enxofre, tá? Então, olha só, nós vamos calcular qual é a massa do dióxido de enxofre, né? A massa, para que depois nós possamos passar para mols, ou a gente já pode trabalhar em mols, mas já que ele me deu em massa, né? Então, a gente acha a massa, depois a gente vai passar para número de mols. Só que ele quer saber em 1 segundo. Você fala, eu posso calcular essa quantidade aqui, olha, de uma vez em horas e depois passar para segundo? Pode. Ou você já pode calcular qual é a quantidade dada em 1 segundo, tá? Então, eu vou trabalhar com vocês em hora e no final a gente vai passar para segundos. Tudo bem? Vamos lá? Eu acho que assim vai dar certinho o nosso desenvolvimento, não é isso? Então, vamos lá, olha. Primeiro passo, vamos passar aqui de quilograma para grama. Ah, eu tenho dificuldade para fazer essa transformação. Você tem dificuldade? Eu vou usar essa parte aqui do quadro só para fazer essas transformações, né? Olha, então vamos lá. 1 quilograma tem 1000 gramas. Isso? Isso quer dizer que 57,6 kg tem X, né? Então, X é igual, olha, 57,6 vezes 1000. Ou seja, eu vou trabalhar aqui com a potência de 10, que eu acho mais fácil, né? Vezes 10 elevado à terceira grama, 10 elevado a 3 gramas, tá? Passei para gramas, tudo bem? Então, agora, qual é o nosso próximo passo? Olha, nós queremos calcular qual é a massa de dióxido de enxofre que vai ser produzida a partir de 57,6 vezes 10 elevado a 3 gramas do enxofre, tá? A partir daí, nós vamos trabalhar com o número de mols, nós vamos fazer a conversão em número de mols, tudo bem? Então, você fala, mas como nós vamos passar isso aí? Como nós vamos calcular a massa do dióxido de enxofre, que é isso que ele me pediu por enquanto, né? Em relação a 57,6 vezes 10 elevado a 3 gramas do enxofre, como nós vamos fazer esse cálculo? Muito fácil, nós vamos usar cálculo estequiométrico. Aqui eu vou relacionar com vocês o enxofre, que nós vamos trabalhar em massa, né, que é em gramas, tá? Olha, vou colocar passo a passo. Então, vamos lá, olha. Tantos gramas, a massa molar do enxofre equivale à massa molar do dióxido de enxofre, também dado em gramas, tá? É isso que o problema está me pedindo, não é isso? Então, vamos lá. Nós vamos verificar qual é a massa molar do enxofre
enxofre na equação, que ela é fixa. Então, são 32 gramas. Tá? Cada 32 gramas de enxofre vão produzir quantos gramas do dióxido de enxofre? Vou economizar o quadro aqui, né? Eu sou muito bagunceira, vocês sabem muito bem disso, não é isso? Ó? Então, vamos lá. Nós vamos calcular a massa do dióxido de enxofre. Então, olha, a massa do enxofre é 32, tá? A massa de cada mol de oxigênio é 16. Então, 16 vezes 2 vai dar quanto? 32, não é isso? 32 mais 32, quanto vai dar isso aí, olha? 32 mais 32 vai dar 64, né? 64 gramas, não é isso? Olha, esses pontinhos estão certos. Olha, o enxofre equivale a 32 com 64. Então, se 32 gramas equivale a 64 gramas do dióxido de enxofre, isso quer dizer que 57,6 gramas, vezes 10 elevado a 3 gramas do enxofre equivale a X. X é igual a... E aí, quanto que dá esse valor aí? Vocês lembram quanto dá esse valor? Eu vou fazer o seguinte, né? Como sempre, eu vou usar uma maquininha aqui, porque até a gente fazer esse cálculo, nós estamos perdidos. Então, 64 vezes 57,6 é igual a 3.686 vezes 10,4. Então, vai dar 3.686,4 vezes 10 elevado à terceira, né? Dividido por 32. Isso, olha. Então, dividido por 32 é igual a 115,2. 115,2 vezes 10 elevado a 3 gramas. Isso, olha. Pronto, agora nós vamos continuar a resolução do problema. Não é isso? Vamos lá? Então, ele diz o seguinte, eu vou pagar aqui depois, é só porque eu mostrei para vocês a conversão, né? Então, o que é o nosso objetivo a partir de agora? Nosso objetivo a partir de agora é converter 115,2 vezes 10 elevado a 3 gramas para mols. Mas de quem? Do SO2, tá? Então, nós vamos trabalhar com a massa molar. Então, vamos lá comigo, olha. Nós vamos relacionar agora, olha, 1 mol de dióxido de enxofre contém quantos gramas, né? Isso quer dizer que vai conter 64 gramas. Isso quer dizer que 115,2 vezes 10 elevado a 3 gramas equivale a X. Vamos lá? Vamos multiplicar cruzado, então vai ficar aqui, olha, 115,2 vezes 10 elevado à terceira. Daqui a pouco a gente vai passar para quilograma, tá? Dividido por 64. Então, vamos lá de novo para a nossa ajudinha aqui secreta. Então, ó, 115,2 dividido por 64 é igual a 1,8, né? X é igual a 1,8 vezes 10 elevado a 3 gramas, tá? Lourenço, vou passar isso aqui para quilograma? Você pode também passar, né? 1,8 vezes 10 elevado à terceira. Então, vezes 10 a terceira que é igual a 1000, né? Tudo bem? Então, acabou o problema? Não, o problema não acabou, não. Porque todo desenvolvimento do problema, eu trabalhei em horas. Não foi isso que o problema me pediu? Olha, ele falou o seguinte, olha, que foram queimados 57,6 kg de enxofre em 1 hora, tá? Então, isso quer dizer que a quantidade de enxofre em massa que foi produzido foi 1,8 vezes 10 elevado a 3 em 1 hora. Mas ele me pediu em horas? Não, ele me pediu em minutos. Então, vamos lá, vamos para a próxima parte aqui do exercício, né? Só para a gente finalizar.
ele é um pouquinho mais complicado. Não é que é complicado, né? Mas ele é mais demorado. Então, vamos lá, olha. 1 hora tem quantos minutos? 1 hora tem 60 minutos, que equivale a quantos segundos? Que equivale a 3.600 segundos, tá? Olha, então eu já vou fazer direto. Então, ele falou o seguinte, olha, que a massa, né, de dióxido de enxofre que foi produzida em 1 hora foi 1,8 vezes 10 elevado a 3. Então, isso quer dizer, em 1 hora, que tem 3.600 segundos. Em 3.600 segundos, né, foram produzidos 1,8 vezes 10 elevado a 3 gramas de dióxido de enxofre, né? Isso quer dizer que em 1 segundo foram produzidos qual a quantidade de dióxido de enxofre? Vão lá, vão pegar a nossa calculadora e fazer a conta de novo. Gente, eu estou fazendo a calculadora aqui para não demorar muito, né? Mas é claro que vocês têm que saber fazer isso à mão, tá? Porque na prova, vestibular, essas coisas, o Enem, vocês não tem calculadora não, né? Então, x é igual a... Então, vamos lá, olha. 1,8 vezes 10 elevado à terceira. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar a potência de 10, né? Então, 1,8 vezes 10 elevado à terceira é a mesma coisa que multiplicar 1,8 por 1.000. Né? Então, vamos dar com a vírgula 3 vezes para a direita. Ó. Então, vai dar 1, 2, 3. Vai dar 1.800. Isso, ó. Então, 1,8 vezes 1.000. Hoje eu estou tirando a prova de tudo. Vai dar 1.800 dividido por 3.600. 1.800 dividido por 3.600 é igual a 0,5, tá? 0,5 quilograma por segundo. Tá? Olha, aí está a resolução do problema. Essa resolução, ela é muito fácil, não é isso? Olha bem aí o enunciado do problema. Ele falou, olha, ele pediu em mol por segundo, tá? Então, olha só, eu acabei trabalhando aqui quilograma. Depois, se vocês quiserem converter para mol, pode também, tá? Seria uma segunda opção. Tudo bem? Então, vamos, que eu acho que, gente, eu que coloquei que as unidades de medidas é diferente, tá, gente? Então, na verdade, aqui eu trabalhei em, vocês me desculpem aqui, que é tanta massa, tanto mols aqui, ó. Então, na verdade, aqui ele me deu em mols, tá? É só para trocar aqui a unidade de medida. Tudo bem? Tanto gramas, mols, eu fiquei até perdida aqui, mas é só fazer a conversão aqui, ó. Tá? Ó. Conversão não, é só você mudar 1,8 vezes 10 elevado a 3 mols. Aqui vai ser mols por segundo. É muita unidade de medida, então a gente acaba fazendo confusão. Né? Porque que, olha, se x é dado em mols, a unidade de medida final tem que ser mols. Tudo bem? Então vamos lá, vamos ver se a gente acaba esse exercício, que agora também são mais interpretações. Não é isso? Ó? Então vamos ver qual foi o próximo que ele me deu. O próximo vai ser o exercício de número 6. Né? Então esse 6, só para a gente analisar rapidamente, ele me deu aí a equação química. Ele me deu aqui, olha, a equação química, onde 2A reage com 3B, 3 mols de B, e vai produzir 2 mols de C mais D. Tá? Então, você vai ver que a proporção é de 2 para 3, de 2 para 1. Tá? Olha, então vamos lá, o que ele perguntou? Podemos afirmar que os reagentes A e B são consumidos com a mesma velocidade? Não, né? Galera, o que nós vamos analisar aqui? Olha, que a quantidade de A é 2, que vai ser igual à quantidade de C. Então, você vai falar, a quantidade de C que é produzida é igual à quantidade de A que é consumida? Sim, tá? Igual a gente vai ver aqui, ó, que a quantidade de D que é produzida é metade da quantidade de C que foi produzida, tá? Então, de cara aí, nós vamos para a letra B, a velocidade de desaparecimento
de A é igual à velocidade de aparecimento de C, tá? Depois, ó, eu vou lá para o de número 14, tá? Então, vamos lá. O de número 14, ele diz o seguinte, ele te deu também um gráfico, né, e pediu para você analisar o gráfico. Então, ele falou o seguinte, número 1, a concentração de todos os componentes aumenta ao longo do tempo? Não, né? Ela não aumenta, você vai ver que a linha verde, que é a C, ela vai diminuir. 2, então isso é errado. 2, os compostos A e B correspondem aos produtos da reação? Sim, porque eles estão aumentando, tá? Eu vou fazer na apostila, nem vou passar aqui não. 4, o componente C corresponde ao reagente da reação? Olha, sim, né? Ele é o reagente porque ele está sendo consumido, ele está diminuindo. 8, essa curva pode representar a reação de decomposição da amônia? Sim, por quê? Você vai ver que a linha verde é a única que está diminuindo, então ela está representando apenas um reagente, né? E A mais B pode representar o nitrogênio e o hidrogênio que está sendo consumido, numa boa. Agora, 16. Esta curva pode representar a reação da combustão do carbono? Sim, porque vocês vão ver, olha, sim, olha se é assim. Olha, você tem dois reagentes, que é o carbono e o oxigênio. Não, lá em cima, no gráfico, a linha verde corresponde a apenas um reagente. Então, essa não pode, porque você tem dois reagentes e um produto, né? Nós vimos que no caso seria